Agora, então, nós vamos entrar, né, no nosso livro, né, Eichmann em Jerusalém. Tá? E aí nós vamos falar do nosso capítulo aqui que interessa, que eu pedi para que vocês leiam e para a gente discutir um pouquinho. Eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte: o texto ele tem muita informação histórica, né, porque se trata de um relato. Então, ela vai falar assim, de muitas personalidades, né, assim, em relação com quem esse Adolf Eichmann, né, se relacionava, que ela está dando conta do depoimento dele, do julgamento dele. Então, eu não quero assim, dizer que essas coisas são importantes aí no texto. O que eu quero que vocês apreendam do texto é esse sentido que ela quer mostrar, que no final ela debate no texto, que é como é possível que uma pessoa se sinta assim justificada pelo dever de obediência e fique truncada no sentido de fazer um juízo sobre aquilo que é violento e aquilo que é criminoso. Tá certo? É isso que eu quero que vocês percebam. Então, se vocês vão assim entender ou não, né, quem foi quem aí do que ela está dizendo, isso não é assim o importante aqui. Né? É claro que isso também não é difícil, não. Mas o que eu quero que vocês entendam é como é que é possível, né, que uma pessoa, em nome de cumprir leis, né, usar isso como desculpa para renunciar toda a consciência em relação àquilo que é bárbaro, àquilo que é cruel, né, com o assassinato massivo de pessoas, né, como foi o caso lá dos campos de concentração. Certo? Então, é isso aqui. Bom, a história é a seguinte, né? Em 1960, Adolf Eichmann, ou Eichmann, né, era um oficial nazista, né, com colaboração direta nos extermínios dos judeus. Ele foi localizado na Argentina, que ele conseguiu fugir com nome falso, e foi acolhido, como muitos outros foram acolhidos aqui na América do Sul. Ele foi acolhido na Argentina e foi achado lá. Foi sequestrado, né, por assim, pessoas treinadas para isso, né, pessoas judaicas, né, israelenses, e foi levado até Tel Aviv, né, a capital de Israel. E em 1962 ele foi julgado. Tá? Se vocês quiserem ver essa história, na Netflix agora está tendo um filme desta operação. O filme se chama Operação Final. É um filme de 2018. Um filme de Chris White. Né? Procure na Netflix, né? Tem esse filme lá, está disponível. Ele chama Operação Final. E ali é toda uma operação, uma preparação de como vão fazer. Né? Lembrar que na Argentina, a Argentina está atravessando um período de ditadura militar. Então, personalidades como Adolf Eichmann era bem-vinda ali. Né? Vocês sabem que na Argentina, no Chile, né, no sul do Brasil, pelo menos, os imigrantes europeus, né, são assim, proliferaram, né? São onde eles estão assim em maior número. Então ali, né, são alemães, italianos. Então havia muita gente ali que se identificava com essa política totalitária. Então esse pessoal, quando consegue fugir da Alemanha, encontra um abrigo ali. Aqui no Brasil, por exemplo, no Paraguai e no Brasil, nós vamos ter Joseph Mengele, né, que o pessoal acha depois só o cadáver dele. Então ele foi achado lá. Então tem esse filme. Um outro filme que eu indico é o próprio filme da vida de Hannah Arendt, que foi lançado em 2013, né, um filme de uma cineasta chamada Margaret von Trotta. Então, procure esses dois filmes, deem uma olhada. Aliás, esse da Hannah Arendt, né, tem um discurso dela no final maravilhoso, né, em que ela se defende das acusações dos seus pares, né, sobre aquilo que ela escreveu em relação ao livro. Né? Então, a Hannah Arendt ela se candidatou como repórter, né, ao jornal New Yorker, né, para cobrir o fato. Né? Então ela aceita, né, recebe os honorários para isso,
do que viu, ouviu e leu, ela construiu esse relatório aqui, com esse título, A Banalidade do Mal. Esse livro rendeu protestos, perdas de velhas amizades e o ódio da intelectualidade militante e militância judia. Por quê? Porque logo no início aqui, ela vai dizer, né, entre esses amigos, né, está o Gershom Scholem, né, que era um teólogo, né, um teólogo da religião judaica, né, ela era amicíssima dele. Né. Quando ela vai a Jerusalém, por exemplo, ela visita, fica na casa dele. Ela perde a amizade também do Hans Jonas, que é um amigo lá desde a Universidade de Marburgo. E, enfim. E qual era o motivo, então, dessa briga, né, dessa desavença entre os amigos, dessa perda de amizade de amigos antigos? Né? O motivo é o seguinte, foi a interpretação que ela deu à atuação dos conselhos judaicos que cooperaram com a empresa nazista de extermínio. Ela relata isso aqui. Porque no relatório, né, no julgamento que o Eichmann faz lá, ele cita isso. E aí ela chega à conclusão de que a colaboração desses conselhos judaicos no sentido de elaborar listas, né, no sentido de ver quem vai ou não para o crematório, quem vai ou não para um campo de concentração, para a câmara de gás, né, e sem resistência da parte desses conselhos, aí significa que a situação é muito mais grave, que era um colapso moral. Né? Ou seja, eu vou matar aqui 10 pessoas e vocês resolvam entre vocês quem vai ser. E aí usavam esses conselhos judaicos. E a Hannah Arendt coloca isso aí, que houve essa colaboração. Qual é o problema dos que detratam ela nesse sentido? É que esses conselhos não tinham o que fazer. Eles não tinham liberdade de dizer ali. Né? E ela está tentando mostrar uma outra situação. Hoje, né, se compreende isso. Mas na época, se vocês olharem o filme dela, vocês vão ver que a editora tem problema. Né? Então, olha, para um judeu, o papel desempenhado pelos líderes judeus na destruição do seu próprio povo é, sem dúvida, o capítulo mais sombrio de toda uma história de sombras, escreve ela. E aí o pessoal não gosta disso aqui. Né? Então, o que os conselhos faziam? Aí cita ela. Né? Eichmann e seus homens informavam aos conselhos de anciãos judeus quantos judeus eram necessários para encher cada trem, e eles elaboravam a lista dos deportados. Era esta a colaboração. Né? Então, a linha limite, né, ela vai dizer aqui, a exterminação de judeus foi precedida por uma sequência muito gradual de medidas antijudaicas, cada uma das quais foi aceita com o argumento de que a recusa a cooperar pioraria ainda mais a situação, até que se atingiu um estágio em que nada pior poderia possivelmente ter acontecido, que foi o estágio que se encaminha para a solução final. Então, é isso que ela estranha, mas ela está relatando isso, isso é verdadeiro. Só que ela dá uma opinião dela própria, ali foi o colapso moral mesmo, das pessoas não resistirem a isso, né? Já que estavam todo mundo perdidos, podiam recusar-se a fazer essas listas. Né? Então, é o que ela chama de colapso moral. Né? Se detive-me sobre esse capítulo do caso, foi porque ele oferece uma visão notável da totalidade do colapso moral que os nazistas provocaram na respeitável sociedade europeia. Não apenas na Alemanha, mas em quase todos os países, não só entre os perseguidores, mas também entre as vítimas. Então ela coloca também as vítimas, no caso os judeus, no meio desse colapso moral, como acometidos
por esse colapso moral. E é isso aqui os judeus não perdoaram Hannah. Ela morreu sem poder fazer as pazes, né, com as amizades que ela perdeu. Né? O próprio Sholem, que estava em Jerusalém, morreu sem que pudesse fazer as pazes com ela. Né? Então, ele vai dizer isso. Né? O conceito de banalidade do mal, né? A banalidade do mal, não pegou bem. Por que ocorre isso? Né? Porque ela viu Eichmann um eficiente funcionário cumpridor de seu dever, né? Que cumpria ordens. Né? É aquilo que ela vai dizer, como é que é possível? Quem olha, ela testemunha ali. Ela diz, ó, quem olha o Adolf Eichmann não pode acreditar que aquela pessoa que está ali, serena, né? Uma pessoa apagada, que não tinha lá assim, muito laivos de intelectualidade. Né? Há vários testemunhos, inclusive de colegas do próprio Eichmann, que dizem, olha, é um cidadão assim que não tem lá muita inteligência. Né? É alguém assim que amava o Hitler e que por conta do Hitler, vocês vão ver aí no texto, né, cumpria ordens, porque sobretudo ele acreditava no Hitler. Então, como é que pode? Né? A pessoa que está ali não se dá para imaginar, ligar aquela pessoa e imaginar que aquela pessoa era capaz de tanta barbárie. Ele era apenas um funcionário. Né? Num outro livro, que depois eu vou pegar e mostrar para vocês, né, do Todorov, onde ele vai falar aqui sobre a questão do extremo, ele vai dizer, essas pessoas não eram bestas nem feras, nem anjos nem feras. Né? Eram pessoas comuns que fizeram aquilo. A maior parte do povo alemão que apoiou eram pessoas comuns. Pessoas que você pode conviver no dia a dia. Né? A gente não pode imaginar o fascista como se fosse um monstro. Ele não é, ele é um Eichmann. Ela percebeu isso. Né? Então, aqui ela vai falar assim, duas coisas. A ação versus a razão. Agir cumprindo leis e a razão, a questão da própria consciência, né? Que deixa de julgar aquilo para a efetivação da ação. Né? Agir com uma incapacidade de pensar. Pensar por conta própria. Né? O pensamento seria a condição para sustentar a moralidade na ação. Mas o Eichmann, ele tinha renunciado ao pensamento. Bastava cumprir as ordens. E foi esse o álibi que ele colocou lá. E é esse que é a causa do colapso moral. Como também o conselho judaico, aqueles idosos. Né? Nós estamos num campo de concentração, temos que aqui escolher quem é que vai morrer. Né? Nós não temos, se a gente não escolher aqui uma escolha entre os mais velhos, os que estão doentes, entre crianças e jovens, os nazistas vão escolher. Então, só que eles vão escolher a esmo, a gente pode planejar um pouco melhor. Ou seja, essa questão da ação ficou desatrelada da capacidade do julgamento. Ou seja, minou a resistência das pessoas. Isso é o que Hannah está dizendo, e que os judeus, assim, que se achavam vítimas, né, acharam-se uma afronta enorme, um insulto, porque ela não prestou atenção na questão da liberdade que eles tinham ou não. Tá certo? Então, ela vai dizer que a do algoz que cumpre ordens, colapso moral, do algoz que cumpre ordens, e a das vítimas sem alternativa entre o ruim e o pior. Olha que só. Né? Essa é uma história que apaixona. Né? O Adolf Eichmann, ele nasceu em 1906, né, e morreu em 1960, né, em 62, né? Então ele vai durar esse tempo todo aí. Aí num dos slides tem algumas fotos dele. Né? Você olha assim, realmente é um homem tranquilo. Né? Olha só, ela vai dizer, ó, são perdas dos sentimentos. Ele diz assim, ó, eram muitas as oportunidades de Eichmann se sentir como Pôncio Pilatos. E à medida em que passavam os meses e os anos,
ele perdeu a necessidade de sentir fosse o que fosse. Aqui ela já está no início do texto, tá? Nós estamos entrando no texto propriamente dito, né? E aí quase todos, até o final dos slides, eu estou citando literalmente aí algumas partes, tá? Então ele perde a questão dos sentimentos. A situação é essa, agir conforme é a situação do momento. Então ele era alguém cumpridor de leis, respeitador de leis, né? Era assim que as coisas eram. Essa era a nova lei da terra, baseada nas ordens do Führer. Tanto quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador de leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente a polícia e a corte. Ele não só obedecia a ordens, ele também obedecia à lei. Por quê? Vocês vão ver mais para frente que a ordem dada pelo Führer, mesmo que não fosse escrita, ela valia como lei. Então não podia ser desobedecida. Então isso aqui passou a ser uma moeda gasta, o tempo todo ele dizendo assim que ele era um cumpridor de leis, né? Eichmann tinha vaga noção de que isto podia ser uma importante distinção, né? Cumprir leis, né? Assim, a ordem e a lei, né? Nem a defesa, nem o juiz insistiram com ele sobre isso. Porque o que Hannah Arendt diz que nem o tribunal, ninguém prestou atenção, mas o Eichmann tinha uma rara noção disso, é que a situação toda, né, ali eles estavam julgando um indivíduo e não estavam julgando um sistema, né? Lá no filme ela vai falar assim, os ismos, nazismos, fascismos, né, totalitarismo, comunismo, a gente não estamos julgando o sistema, ali estava se julgando uma pessoa. O Eichmann estava dizendo, eu cumpri a ordem de um sistema. Então, para recuperar a questão moral, era necessário que a gente julgasse um sistema inteiro. Não apenas pessoas, mas um sistema inteiro. E que a sociedade, a humanidade em si se chocasse com o sistema, com o esquema todo que levou aquilo, que produziram diversos Adolfos, né? Eichmann. Então, é isso que a Hannah Arendt olha, né? Nem a defesa, nem o juiz insistiram com ela sobre isso, né? Eram moedas bem gastas das ordens superiores versus atos do Estado, circulavam ali livremente, né? Ordens superiores, né? E os atos do Estado. Então, se eram atos, as ordens superiores pareciam ser atos do Estado, né? Então, e ela coloca assim, né? Haviam dominado toda a discussão desses assuntos durante o julgamento de Nuremberg, que aconteceu antes, né? Pura e simplesmente por dar a ilusão de que algo absolutamente sem precedentes podia ser julgado de acordo com precedentes e seus padrões, né? Assim, porque algo sem precedentes, né? O Holocausto nazista foi algo sem precedentes. Uma questão de racismo, de limpeza étnica ali, foi então algo sem precedentes, né? E então ela teria assim que ter uma clamorosidade diferente, né, em relação àquilo que se julgava, mas ali não, se julgou apenas uma pessoa, um carrasco, e não um sistema. Então, e aí ele diz, olha, a incapacidade de reação, né? Eichmann, né, com seus dotes mentais bastante modestos, ela fala isso, e os colegas deles também imaginam isso, né? O Eichmann não era assim alguém de muita inteligência, que pudesse alçar assim aos primeiros, embora ele almejasse, tivesse essa ambição, que ele pudesse estar assim, nos primeiros postos, né, ali ao lado de Hitler, né, dos ministros de Hitler, né? Com seus dotes bastante modestos, era certamente o último homem da sala de quem se podia esperar que viesse a desafiar as ideias e agir por conta própria. Então, ele era, assim, um
um agente da polícia, né, que foi designado ali para tomar conta dos campos de concentração, né, de fazer as deportações de judeus. Então ele se tornou um especialista em fazer deportação. Só isso. Funcionário limitado, num cargo limitado, não queria mais do que isso, né, ou não seria mais do que isso. Então não era alguém assim, com capacidade de pensamento, etc., para fazer um juízo maior das coisas, uma distinção maior das coisas. Então era também uma incapacidade de reação. Por isso se fala que numa obediência cadavérica. Ele mesmo usa essa expressão, né? Como além de cumprir aquilo que ele concebia como deveres de um cidadão respeitador de leis, ele também agia sob ordens, sempre o cuidado de estar coberto, entre aspas. Ele acabou completamente confuso e terminou frisando alternativamente as virtudes e os vícios da obediência cega, né? Uma obediência cadavérica, né? Como ele próprio a chamou. Tá vendo? Ele mesmo vai dizer isso. Então, ali no tribunal, ele mesmo, quando era confrontado com algumas coisas dele, ele entrava em confusão. Então, e aí ele fornece uma primeira indicação de vaga noção. E aqui o Carrasco vai usar o Kant, né? Ele dizia que tinha uma vida, né, levou uma vida conforme os princípios morais de Kant. Né? O que é o Kant? O Kant vai dizer que nós não podemos desobedecer, nós temos o dever da obediência, não podemos mentir, né? É o imperativo categórico kantiano, que a gente tem que comportar de tal forma que meu comportamento pode servir de lei universal. Né? Então ele vai falar aqui da definição kantiana do dever, ele chegou a mencionar isso no tribunal. Né? Particularmente ultrajante e incompreensível, Hannah Arendt vai dizer. Por quê? Porque ele meteu Kant num ambiente, né, numa situação histórica que o Kant jamais assinaria. Kant não assina barbárie. Kant não é uma filosofia que nos autoriza a cumprir leis como aquelas que ele cumpriu. Kant não pede para a gente assassinar ninguém. Kant pede para a gente cumprir um dever, né, mas ao mesmo tempo usar a nossa razão para fazer juízos morais. Né? Ele diz assim, ó, ela diz, né, a moral kantiana está ligada à faculdade do juízo do homem, que elimina a obediência cega. E a obediência dele era cega. Né? Até mesmo o juiz que estava ali presente, o juiz Raver, né, que faz uma questão a ele, né, ele dá uma resposta, né, a definição quase correta do imperativo categórico kantiano. A Hannah Arendt consegue perceber isso. Ele diz assim, ó, o que eu quis dizer com a minha menção a Kant foi que o princípio de minha vontade deve ser sempre tal que se possa se transformar no princípio de leis gerais. Ele quase acertou em cheio o que era o imperativo categórico kantiano. Né? E aí ela vai dizer aqui, bom, tem que fazer uma restrição. Né? O imperativo não se aplica em caso de roubo e assassinato, como foi praticado contra os judeus. Os judeus não só foram assassinados, mas como também foram saqueados, roubados, né, pelos espertos e quase todo mundo que estava à sua volta. Né? Pois não é concebível que o ladrão e o assassino desejem viver num sistema legal que dê a outros o direito de roubá-los ou matá-los. Então, nem aí. Né? Então, o imperativo categórico kantiano não supõe isso aqui, supõe uma sociedade que viva na virtude. Tá certo? Vou desligar um pouquinho, já nós continuamos.